Olá, nós estamos começando mais um programa MVN Família e hoje eu te convido a assistir a história linda do milagre do Miguel. Para você que ainda não vivenciou um milagre de Deus, creia que Deus ainda faz milagres e pode fazer um grande milagre na sua vida. Fique ligado, o programa hoje está muito precioso. E nós estamos de volta aqui no programa MVN Família e eu estou com a mulher mais, Fernanda Vieira, a mãe do Miguel. Que bom, Fernanda, receber você aqui. Oi, pastora. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando deste momento ao seu lado. Coisa boa. Ela é a mãe do Miguel, a esposa do Márcio e mãe também do Luiz Fernando. Pois é. E além de um grande milagre que a Fernanda viveu, a Fernanda também vai compartilhar um pouco com você que está em casa sobre o seu testemunho. Fernanda, como que foi a sua conversão? Como que você conheceu Jesus? Bem, pastora, eu conheci Jesus com 14 anos de idade. No momento que não foi por amor, foi pela dor, né, como costuma se dizer. A minha avó esteve enferma e ninguém descobriu o que ela tinha. A família da minha mãe é de descendência baiana, né? Então, assim, nós éramos espíritas e nós tínhamos o costume de frequentar centros espíritas. E nessa época que minha avó esteve enferma, no centro, eles já tinham falado que não tinha o que fazer com a minha avó, que ela ia se encontrar com o meu tio, né, que era o filho dela, que tinha falecido há um tempo. Então, naquele momento, para minha mãe, é como se o chão tivesse abrido, né? Porque tinha um decreto de morte. Tinha um decreto de morte, exatamente. E ela não aceitou aquilo ali. Eu lembro como se fosse hoje, ela saiu dali furiosíssima e fomos para casa. E nós convivemos com uma família muito amada, a família da irmã Sebastiana. Ela conheceu a Jesus e ela trouxe um pastor na nossa casa. E ali ela falou para minha mãe, na época minha mãe não gostava de crente, né? Pessoas evangélicas, por falta de conhecimento. E ali a irmã Sebastiana levou esse pastor lá e o pastor fez um propósito, né? De que nós viéssemos a orar, fazer uma campanha de oração, que em 7 quarta-feiras eles criam que Jesus traria uma resposta, que se fosse para curar, eles criam que Jesus curaria, e se fosse para passar pelas mãos dos médicos, que o Senhor ia mostrar. E na 3ª quarta-feira da campanha de jejum e oração, aqueles irmãos ali, nós recebemos um telefonema para ela fazer um exame e ali foi constatado, né, que ela estava com a hérnia de disco e que ela ia passar pela mão dos médicos. Minha avó fez a cirurgia. Antes da cirurgia, nós aceitamos a Jesus, eu e a minha casa, minha família, a minha avó também, e ela passou pela cirurgia, foi um sucesso e minha avó viveu mais 4 anos para a honra e a glória do nome do Senhor ela veio a falecer já com 81 anos de idade, com pneumonia, coisa totalmente distinta daquilo, né? Porque o Senhor, Ele faz milagres e Ele fez na vida da minha avó. Faz mesmo. E você que está aí em casa, de repente passando por uma situação parecida, com certeza, pode crer que Jesus, Ele tem a resposta para você, Jesus tem um milagre para você também. Né, Fernanda? E aí essa Fernanda cresceu, ficou jovem, né? Jovem, na casa do Senhor, envolvida com as coisas de Deus. Sempre gostei de estar ativa na igreja, trabalhando.
continuava com o meu quarto de oração, né? Gostava muito de ele, muitas madrugadas, ficar ali orando ao Senhor. Buscando essa intimidade tão Buscando linda essa que intimidade. a gente vê em você. Porque essa paz que a gente conseguiu quando nós fomos para a igreja era algo assim tão precioso que não passava pela minha mente em perder, não passa. Até nos dias de hoje. Porque você não tinha antes. Não tinha essa antes. Paz. Nós não tínhamos. Nossa família era dentro de casa, a gente brigava muito. Jesus entrou e transformou a nossa casa. Amém. Meu pai bebia muito, nossa família era muito de festa, muita bebedeira mesmo, sabe? E o Senhor libertou meu pai das bebidas, o Senhor trouxe harmonia para o nosso lar, o Senhor trouxe essa paz que excede todo o entendimento e nós começamos a desfrutar dela. E na minha adolescência, na minha juventude, eu queria mais. A minha sede sempre foi muito grande pelas coisas de Deus. Então, assim, eu queria estar cantando. Se tivesse, a gente tinha oração das 6 às 7 todos os dias, né? Na época, na liderança do Afonso. Eu gostava de estar presente. Então, assim, sempre gostei muito de trabalhar para o Senhor. Para mim é uma forma de gratidão fazer a obra dele, né? De dispor para ele, mediante a tudo que ele faz por nós. Só o fato dele ter morrido na cruz, né, pastora, já é um motivo a gente querer se doar. Se doar. Se doar ao máximo possível. E algo que eu achei interessante também no testemunho da Fernanda, ela que era modelo, né, recebeu um convite, passou, né, Fernanda, para ser modelo no Japão, e ela simplesmente rejeitou para obedecer a palavra, né? Isso, obedecer a palavra, porque existe um mandamento, né? E o mandamento fala que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. E naquela oportunidade, eu tinha só 17 anos e meu pai não concordava. E para eu sair do Brasil, eu tinha que ter autorização dele nos documentos. Então, se ele não concordou, eu abri mão. Em obediência. A obediência à palavra do Senhor e obediência ao meu pai. E com certeza é o melhor que nós fazemos, né, o melhor sempre. Hoje eu entendo. Porque Deus honra. Honra. Né? Às vezes, em alguns momentos, você poderia até pensar quantas coisas você não teria perdido, né, por ter viajado, por ter sido essa modelo. Mas eu vejo que o Senhor, Ele viu no seu coração o desejo de obedecer a Ele e honrar seu pai. Pastor, assim, o contrato para quem vai para o Japão, você falando em termos financeiros, quando você volta para o Brasil, você já não volta para cá, você já fica em São Paulo, né? Então ali a possibilidade de crescer é muito grande. Mas o que eu ganharia financeiramente, eu perdia espiritualmente. Então, eu entendo esse propósito do Senhor. E eu quero crescer cada dia mais espiritualmente nele. Ele é o dono do ouro e da prata, ele que supre as nossas necessidades. Então, assim, não tenho... Hoje, assim, isso é muito, muito resolvido dentro de mim, sabe? Claro que na época, assim, eu fiquei muito triste. É uma renúncia dolorosa, né? A gente via tantas meninas ali sonhando, almejando aquela oportunidade, né? E eu rejeitei muitas críticas, mas eu não tinha coragem. Porque minha mãe, ela sempre esteve ao meu lado. E ela falava que a decisão que você tomar, eu estarei ao seu lado. Mesmo que às vezes me doa. Então eu sabia que minha mãe estaria ao meu lado, né? Então eu renunciei para obedecer essa palavra. Isso. Uma mulher de Deus, ela é diferente, né? E a gente vê isso, essa diferença na vida da Fernanda. Fernanda, e você se casou, teve dois filhos, Luiz, né? Fernando e o Miguel. Isso Luiz mesmo. Fernando, presente de Deus, e o Miguel, milagre de Deus. Milagre de Deus. Milagre. E você é uma mulher mais, né? Porque você é uma esposa muito dedicada, né? Uma mãe presente. Mãe presente. Desde que eu tive o Luiz Fernando, né? Por mais que na época eu trabalhava, eu sempre fiz questão de que tudo fosse para que eu estivesse presente na vida dele. Foi um berçário mais próximo do meu trabalho,
com um preço mais elevado, mas era eu que levava, era eu que buscava. Então, assim, sempre compensava de alguma forma o nosso tempo de qualidade. Quem me conhece sabe disso, do quanto eu privo de ser presente na vida deles para que eles cresçam tendo uma referência de família, né? Uma família de Deus. Querer que meus filhos, eu poder semear na mente e no coração deles Jesus, né? Para que eles cresçam no caminho, fazendo a diferença na geração deles. Esse é o desejo do meu coração. E é isso mesmo, né, Fernanda? Nós que somos mães, temos que realmente nos dedicar a inculcar a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Olha, eu quero que você fique ligadinha aí, porque nós vamos para um rápido comercial e vamos voltar contando o milagre lindo que Deus fez na vida do Miguel. Você não pode perder. Fique aí. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Edições Vila Nova, a sua livraria completa no meio evangélico. Bíblias, diversidades em livros, lembrancinhas e variedades em CDs e DVDs evangélicos. Ambiente climatizado e confortável. Venha para Edições Vila Nova, um novo conceito de editora e livraria evangélica. Rua 215, número 303, esquina com a Rua 227. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. E nós estamos de volta para compartilhar com vocês algo que agora a gente vê com o coração tranquilo, né, Fernanda? Mas a Fernanda viveu momentos muito difíceis com o Miguel. Fernanda, compartilhe um pouquinho com a gente. Então, pastora, nós estávamos morando em Goianésia e desde que terminou o meu resguardo, eu notei que o Miguel não estava bem. Eu segurava nos bracinhos dele para levantar, fazia aqueles testes que é feito em casa normalmente, e eu via um cansaço nele. E aí nós passamos por alguns médicos, né, pegando opinião sobre esse cansaço dele. Ele não firmava, né, o corpinho quando você dava os dedinhos para levantá-lo, né? E ali os médicos falavam que não, que era normal, que a respiração de um bebê é diafragmática, e que não tinha nenhuma anormalidade nele. E ele já estava com 2 meses. E numa segunda-feira, minha amiga me ligou falando que precisava que eu viesse aqui, porque a nossa amiga estava com os pais, com o pai dela, né, enfermo no hospital, já em fase terminal de câncer. Queria que eu orasse com eles. E eu pedi ao Senhor essa oportunidade de estar vindo aqui em Goiânia para poder orar com ele, né? E quando foi na sexta-feira, meu marido chegou em casa e falou que a gente poderia estar vindo. A gente veio na sexta-feira à noite ainda e o cansaço do Miguel estava maior. No sábado pela manhã, já aqui em Goiânia, ele teve um mal-estar e ele começou a golfar muito forte. E ele veio uma baba com ele
E quando aquela baba saiu, eu vi que ele ficou muito mole. Aí eu chamei meu esposo, né? Aí meu esposo olhou ele e falou, não, é porque ele cansou, né? Por causa da golfada que ele deu. Vamos observar. Aí eu deixei ele com meu esposo e fui para o hospital orar com os pais da minha amiga. E ali a gente orou com eles aceitaram Jesus. E quando eu entrei no carro muito alegre, né? Por 2 vidas, o céu estaria em festa. O Espírito de Deus não se alegrou no meu coração. E falou para que eu voltasse para casa olhar o Miguel. Aí quando eu cheguei em casa, o Miguel estava assim. Ele já não estava respirando mais. E ali eu já falei para meu marido, vamos levar ele para o hospital. Vamos levar ele para o hospital porque ele não está respirando. E meu marido falou, não, vamos esperar na segunda-feira, a gente leva ele no especialista, senão a gente vai ter que ir com ele em pronto-socorro. Eu falei, não, vamos agora. A gente tem que levar ele agora. E ali nós fomos para o pronto-socorro do Ipasgo. Aí a médica já atendeu ele de imediato, né? Um bebê de 2 meses que não respira, a saturação muito baixa. Ela pediu um raio-x do tórax dele. E naquele raio-x, né, veio o diagnóstico. Achamos nós que era uma pneumonia, né, por não respirar. O coração dele estava dilatado, comprometendo, né, todo o lado esquerdo do pulmão, fígado e o estômago. E eles já levaram ele direto para a sala de reanimação e já começaram os transtornos, né? Que susto, né, Fernanda? Muito susto. Um susto muito grande, porque até então nossa vida estava aparentemente normal, né? E de repente o Miguel estava numa sala com oxigênio, um oxímetro, com médicos ao lado dele, ele debatendo muito, chorando muito. E ali começou um pesadelo. Ali começou o meu deserto, na verdade, né? Porque eu olhava e não acreditava. E a médica falou assim, mãe, olha o tamanho desse coração. O coração dele está 3 vezes maior do que o tamanho normal. E ali eu só chorava. E eu vi que eu estava perdendo meu controle. E eu fui para o banheiro orar. Entrei para o banheiro, comecei a falar com o Senhor, de joelhos dobrados ali. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que os meus filhos são consagrados ao Senhor. E se eu tiver que passar na UTI com o Miguel, que o Senhor estaria à frente. Que Ele ia arrumar a nossa vaga, que Ele ia arrumar a melhor equipe médica. E eu fui orando ao Senhor e colocando em pauta o que aconteceria, mas que Ele estaria à frente de todo o processo. E ali não tinha vaga, né? A médica falou assim que provavelmente numa quarta-feira, né? Isso era num sábado, que poderia achar uma vaga para ele. E eu falei para o Senhor que eu creio. Na minha oração eu lembro muito claro, eu falei, Senhor, eu creio que se o Senhor quiser e for para a tua glória, o Senhor pode curar uma criança numa UTI e dar a vaga para o Miguel antes do sol nascer. E para a honra e a glória do nome do Senhor, no domingo, quando o sol nasceu, eu estava entrando com o Miguel na UTI. O Senhor nos abençoou com essa vaga. E ali, quando eu deixei ele, assim, com o coração dolorido, eu falei, Senhor, o médico ainda falou assim, mãe, pode deixar que agora que é só eu e ele. Eu falei, não, agora que é o meu Senhor e você. É o Senhor que vai cuidar do meu filho aqui. E saí do hospital e nós fomos para casa e já começamos a orar e a buscar do Senhor uma direção, né? Isso foi num domingo, visitamos ele, ainda estava acordado. Na segunda-feira, ele teve uma parada cardíaca, a primeira parada cardíaca dele. Até então nós não tínhamos médico, a melhor médica que é referência no nosso estado, a doutora Mirna de Souza. A gente não conseguia contato dela, vários médicos que nós tentamos não conseguia. Até então ele estava sendo atendido por um clínico geral, o doutor Alberto Las Casas Júnior. E ele precisaria dessa cardiopediatra. Mais uma vez orei ao Senhor e o Senhor nos trouxe ela à porta do hospital para acompanhar ele. Foi feito nessa segunda-feira um exame, não mostrava nenhuma malformação nele, somente a dilatação mesmo, mas não poderíamos tirar ele do hospital para fazer nenhum exame, porque o quadro dele era gravíssimo, né? Ele poderia dar uma parada a qualquer momento. Então, na segunda-feira, ele parou. Na terça-feira, ele parou novamente. Na quarta-feira,
Eu chegando para a visita, ele parou na minha frente, bem na hora da visita. Nesse dia, foi um dia assim, que eu falei, Senhor, eu sei que tudo que o Senhor fizer é para a tua glória, mas não permita que a última imagem que eu tenha do meu filho seja essa, de ver ele morrer. Porque eu ainda preciso ter um psicológico saudável para me cuidar do Luiz Fernando. E se eu guardar essa cena na minha mente, no meu coração, eu não sei se eu consigo. E naquele momento, tem um jardim de inverno lá próximo, e eu fui para esse jardim de inverno, eu olhei para o céu, eu falei, o Senhor fez essa oração, se necessário for, aparta de mim este cálice, mas que contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. E ali ajoelhei, quando eu comecei assim a perder mesmo o meu controle emocional, porque eu creio que o Senhor faz, mas eu também sou mãe, e o meu lado mãe estava assim dilacerado, né? E ali o Espírito de Deus falou para mim, enxuga as tuas lágrimas, porque eu estou no controle de todas as coisas. E ali quando eu levantei, que eu enxuguei o meu rosto, o médico saiu falando que ele tinha normalizado, que tinha feito a medicação e agora tinha que esperar os efeitos dessa parada. Porque a miocardite, ela se divide, 1/3 morre em casa, de crianças, né, que tem miocardite, recém-nascidas. 1/3 morre na primeira parada. Ou 1/3 eles crescem com sequelas. Isso que a médica falou pra gente. O Miguel já estava na 3ª parada. Então ali começou os questionamentos, já começou a fugir da enciclopédia, né, de tudo que eles estudaram. Eles não tinham resposta mais. E ali ela pediu pra gente aguardar. Naquele dia eu cheguei em casa, fui para o meu quarto, fechei a minha porta e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? E ali o Senhor falou claro ao meu coração, eu estou tratando na sua casa. Eu estou tratando na vida do seu esposo. Então somente creia, olhe para mim. E ali eu chorei muito e eu falei, Senhor, eu creio. Mas eu quero falar com o Espírito Santo do Senhor agora, porque é Ele que convence o pecador do pecado, é Ele que fala aos nossos corações. E eu creio, Espírito Santo, que o Senhor vai preparar esse momento para o meu marido. E ali orei, falei com o Senhor e saí do quarto. E foi na quinta-feira. Ei, Fernanda, quando eu ouço você dizer isso, né? Você recorrer ao Espírito Santo de Deus para convencer o coração do seu marido. Porque às vezes nós encontramos tantas mulheres que elas querem convencer o coração do marido. O marido que não está na igreja, o marido que está fora dos caminhos do Senhor. E você, mais uma vez, você surpreende a gente fazendo a coisa certa, obedecendo a palavra. Então, pastora, eu precisava confiar no Senhor. Eu precisava colocar em ação tudo aquilo que eu ministrava nos meus grupos de oração. E eu falava muito a respeito disso, de família, da gente confiar que o Senhor faz, crer que o Senhor, Ele faz o impossível nas nossas vidas, seja para cura, seja para salvação. E eu precisava confiar que o Senhor faria. Eu sempre gostei de andar na dependência do Senhor. E eu sei que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. E eu tão somente creio, né, que Ele falasse, Ele preparasse esse momento. Porque eu conheço meu marido. Muitas vezes eu falei do amor do Senhor para ele. E ele não aceitava. Ele já estava afastado da casa do Senhor já há algum tempo, né? Já tinha mais de 5 anos que ele estava afastado. E eu sabia dessa necessidade. E já tinha também algum tempo que eu já não falava mais, porque um dia o Senhor foi bem claro, o que não é o que sai da sua boca que vai mudar a situação. Então, nas minhas orações com o Senhor, o Espírito Santo me direcionava. O Senhor fez
ele enxergar, né, que ele era Deus. O Senhor preparou esse momento na UTI, isso foi na quarta-feira, né, que eu orei ao Senhor. E naquela madrugada de quarta para quinta, né, um pastor entrou em contato comigo, um pastor que não nos conhecia, não sabia da nossa história. E eu tinha colocado isso ao Senhor em oração, né, que ele não... tinha que ser uma pessoa para evangelizar o meu marido, uma pessoa que não conhecesse-nos, que não tivesse nenhuma proximidade com a gente. Para ele não achar que foi eu que falei, né? Eu conheço o marido que eu tenho. E eu sei que o Senhor conhece ele melhor do que eu. E eu falei, pastor, ele me ligou e falou, filho, eu quero orar pelo Miguel. Eu falei, vai, pastor, amanhã é 1h, é horário de visita. E ele foi. E foi um mover do céu dentro daquela UTI, onde o Espírito do Senhor pairou. E ele fez aquela oração do Vale de Ossos Secos. Faltava 2 minutos para acabar a visita. Ele, muito usado por Deus, falou daquela situação a respeito da vida dele. E ele entendeu, e ele em lágrimas levantou a mão e aceitou o Senhor lá. Ele reconciliou ali no pé do berço do Miguel, para a honra e a glória do nome do Senhor. Terminou a visita, eu não falei nada com ele a respeito da situação. Só que dentro do meu coração, né, eu falei, o que o Senhor queria foi feito, e agora? E agora, né? Quando foi no final do dia, o Miguel teve mais uma parada, onde os médicos falavam que ele não voltava mais. E ali eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor cumpriu o seu propósito, mas eu sou mãe. E agora? O Espírito de Deus falou para o meu coração, faça a sua parte. O que cabia a mim como mãe era orar. Orar. Eu falei, Senhor, eu fui para Goianésia até o 9º mês de gestação. Senhor, eu vivi milagres do Senhor nessa gestação. Senhor, o Senhor tirou ele, eu tive descolamento de placenta e o Senhor devolveu, o Senhor fez, e comecei a chamar as igrejas para orar e foi aquele mover do céu. Na sexta-feira nós chegamos e o Miguel ainda estava lá, ninguém sabia falar nada. No sábado de manhã, a médica dele me ligou, disse que ia colher uns exames dele para saber o que estava acontecendo. Até então não era para ele estar ali mais, não era para ele estar lá mais, já era para ele ter dado como morto, né? E ali, quando foi meio-dia, sábado meio-dia, ela me ligou falando que ele começou a ter uma melhora assustadora. E eu falei para ela, falei assim, a partir de hoje a senhora vai ver com seus olhos quem é o meu Jesus, que ele cura e que ele ressuscita, e que o tempo dele aqui vai ser curto. Ela ainda falou para mim, não fique animada, porque ele vai ficar aqui uns 4 meses ainda. Eu falei, os outros podem ficar, mas o milagre que o meu Jesus faz, ele é completo. Meu filho não vai ficar aqui 4 meses. Com 1 semana, o Miguel saiu da UTI. Quando foi no outro sábado, eles tiraram a dobutamina. Na quarta-feira, o Miguel estava em casa comigo para a honra e a glória do nome do Senhor. E ali todos do hospital passaram. Cadê o milagre? Eu vim visitar o milagre. Cadê o milagre? Aí eu falei, o milagre de Jesus está aqui, porque quem faz milagre é só Jesus. Quando 20 dias que o Miguel estava em casa, aí que nós fomos fazer os exames para investigar, né, que realmente constatou a miocardite infecciosa. O Miguel teve que se submeter a uma cirurgia. Naquele momento, eu quis perder o controle, mas o Senhor falou, olhe para mim. Porque o Miguel saiu do hospital tomando 18 medicações, das 18, 13 eram do coração. E eu falei, Senhor, eu não aceito, o milagre é completo, eu não aceito. E depois da cirurgia, da coarctação, o Miguel teve alta tomando 2 medicações para o coração. E eu falei, Senhor, até o final do ano eu creio que o Miguel não vai ter nenhum remédio. O Miguel não vai tomar mais nenhum remédio. E quando foi em dezembro, para a honra e a glória do nome do Senhor, o ecocardiograma dele normal e o Miguel não tomou mais nenhuma medicação. E o Miguel cresce forte e saudável, sem nenhuma sequela. Jesus ressuscitou, Jesus curou, libertou meu filho dos remédios para a honra e a glória do nome dele. Fernanda, quero te agradecer por vir aqui, né, compartilhar esse testemunho lindo. E eu sei que você que está em casa recebeu essa palavra. Se você ainda não tem Jesus, convida Ele para morar no seu coração e creia que Ele pode fazer um grande milagre na sua vida e na sua família. Fica com Deus e até o próximo programa MVN Família.